Encontrar o espaço desejado no mercado de trabalho é uma tarefa que requer muito esforço. Hoje no Brasil, as vagas estão cada vez mais reduzidas e as empresas têm demandado mais requisitos. É isso aí. Como se não bastasse os requisitos mínimos, ainda há alguns fatores que contribuem para a reprovação de candidatos no momento da entrevista de emprego. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu recebo o consultor de carreira, Sérgio Ferreira. E você fique ligado, preste atenção. Talvez você pense assim, não estou nessa estatística. Que bom, graças a Deus. Mas sempre tem alguém perto de você, não tem? Eu conheço várias pessoas que estão desempregadas. Sempre recebo mensagens, pessoas pedindo, entregando currículos. Então, sempre tem alguém que a gente pode ajudar com o nosso conhecimento, com a nossa informação, que você vai ter aqui agora através do Sérgio. Né, Sérgio? Exatamente. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Isso, muito bom. Nós que agradecemos mais uma vez você ter vindo para colaborar, principalmente com esse assunto. Muitas vezes a pessoa chega no final do ano e fala, meu Deus, além de eu ter mais despesas no final do ano, eu teria mais gastos também, que aí eu vou passar o Natal sem dinheiro. Mas ao mesmo tempo tem a chance, porque é um momento do ano onde abrem-se muitas vagas. Então é a chance de quem está fora do mercado ingressar nesse momento. É verdade. A gente pode começar falando então desse trabalho temporário, dessa vaga temporária de final de ano? As pessoas vão, obviamente, do mesmo jeito, sendo vaga temporária, vão para uma entrevista de emprego, né? Correto. E aí, a postura desse trabalho é diferente da do outro? A postura precisa ser a mesma, porque quem entra numa vaga temporária, muitas vezes pleiteia que essa vaga se torne uma vaga efetiva. Então, não encare como um trabalho temporário, encare como um trabalho efetivo. Entregue os resultados e você vai ter a chance de, quem sabe, começar o ano com um emprego e não simplesmente uma renda extra no final de ano. E então qual é a postura ou quais são os principais erros, vamos começar pelos erros, né? Pode ser. As pessoas cometem numa entrevista de emprego? Bom, vamos lá. Tudo começa pelo currículo. O caminho normal é esse. Então você, antes de ser chamado para a entrevista, você precisa ter um currículo bem escrito e que esteja alinhado àquilo que a organização contratante vai buscar naquele profissional. E não adianta mentir, porque na hora da entrevista tudo isso vai cair. Verdade. Então, faça um bom currículo, descreva suas experiências e candidate-se para vagas que fazem sentido com a sua experiência. Ok, você fez isso, você conseguiu uma entrevista? Então, vamos lá. Alguns itens que são de extrema importância para que você tenha sucesso. Pouquinho só antes da gente ir para a entrevista do currículo. Tem que ser um currículo resumido, né, Sérgio? Não adianta a pessoa achar que vai encher o currículo, as pessoas não têm nem tempo, muitas vezes, o pessoal do RH, de ler aquele tanto de coisa. E tem gente que acha que quanto mais florear, mais ele vai conseguir um resultado. E é o contrário, né? Verdadeiro, objetivo, verdadeiro, coerente. objetivo, claro, porque um recrutador, ele demora 30 a 40 segundos lendo aquele material. É muito rápido. Então, ele precisa enxergar o que ele está buscando de maneira rápida. Então, 1, 2 páginas é suficiente para você descrever os pontos importantes da sua carreira. Joia. Detalhes daquilo vão ser explorados na entrevista. Joia. Então, vamos para a entrevista agora, já que gostaram do nosso currículo. Gostamos do currículo, vamos te convidar para a entrevista. E aí, alguns aspectos a serem observados. A entrevista ela vai tentar enxergar, o recrutador vai tentar enxergar um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitude. Então, conhecimentos, você, por exemplo, estou recrutando, final de ano, estou recrutando um vendedor para a minha loja. Esse vendedor, ele atendeu o varejo, ele entende o produto que eu vendo, ele tem esse conhecimento, ok. Ele tem habilidades para usar esses conhecimentos e conseguir atrair mais clientes, conseguir fazer mais vendas. E ele tem uma atitude positiva no sentido de conseguir se antecipar aquilo que o cliente deseja, conseguir uma venda adicional, ele vai chegar sempre no horário, ele tem uma atitude que demonstra tudo aquilo que está escrito no currículo. Isso precisa ser mostrado dentro da entrevista para que isso encante o recrutador e ele tenha a chance de seguir no processo. 2, ele precisa ter bastante energia, porque uma entrevista, assim como o vestibular, é uma maneira pobre de se avaliar uma pessoa, é uma conversa. Então, naquele momento, eu preciso sentir
que você vai ter energia para aquela atividade. Você vai estar com um sorriso no rosto, vai estar disposto, que você realmente quer. Um brilho nos olhos, né? Precisa te brilhar os olhos. Para brilhar os olhos do recrutador e para que você tenha sucesso. Então, tem aquela máxima da primeira impressão que fica, é verdade na entrevista de emprego, Sérgio? Às vezes a pessoa mostra, depois, ela confirma, ratifica aquela primeira impressão que o recrutador tinha. Nossa, realmente é uma pessoa energética, acertamos. E ela pode também se enganar, né? Mas eu acho que o recrutador está treinado também para perceber se a pessoa está sendo um ator, digamos assim, né? Um recrutador faz na média 500 entrevistas por ano. Então, em 500 entrevistas, um ano de prática, ele já consegue pegar com muita facilidade, com perguntas que vão no detalhe daquilo que você faz. E ele pode não saber exatamente a resposta, mas ele consegue perceber no seu comportamento se você sabe fazer aquilo ou não. É muito simples. Outra coisa que normalmente reprova as pessoas em entrevista é a pretensão salarial. As empresas normalmente têm faixas salariais definidas para as funções. E, em teoria, você vale aquilo que você ganha. Então, se eu ganho R$2.000 numa empresa, como vendedor, quero ir para outra, e o salário é um conjunto de fixo e variável, e não necessariamente eu vou ter os 2.000. E aquela empresa pode ser que ela não pague esses 2.000. Sim. Agora, é um conjunto de fatores. É um mercado diferente, eu consigo fazer mais vendas, o meu variável pode ser melhor. Então, você precisa analisar esse conjunto e colocar um valor que seja adequado para que não inviabilize sua contratação. Sim, com certeza. Mostre-se disposto a isso. Sim, e está aberto, né, Sérgio? Que a gente vê que algumas pessoas estão com dificuldade de conseguir emprego, mas não tem, muitas vezes, a humildade de baixar um pouco o padrão, de baixar um pouco o padrão nível salarial, pelo menos para se recolocar no mercado, né? Então, essa humildade é muito importante, você está aberto a propostas, olha, porque como a crise atingiu todo mundo, as empresas também estão oferecendo salários mais baixos, porque elas também não estão podendo. Então, todo mundo tem que se adequar, né? De uma forma geral. E aí, depois, à medida que ele for mostrando que realmente ele é bom, ele pode crescer, então, acho que para recomeçar, talvez, essa humildade, assim, é fundamental, né? Sem dúvida alguma. Busque entrar, mostre seu trabalho e, muito provavelmente, isso será recompensado. Eu digo que tem gente que está buscando trocar de emprego e tem gente que está procurando. Para quem está procurando, normalmente é mais fácil, né? A pessoa já aceita um salário menor do que tinha porque precisa voltar, as contas continuam chegando. Para quem está empregado e está buscando uma transição, eu digo que isso é uma balança de vários pontos. A qualidade de vida que você vai ter, o seu horário de trabalho, o que você vai fazer e a sua remuneração. Já vi pessoas trocando por remuneração menor. Sim. Mas, em contrapartida, tiveram mais benefícios. Prazer, mais felicidade. Exatamente. Né? Muita gente diz o que colocar no currículo. Agora eu vou dizer para você o que você não deve colocar no seu currículo. Uma primeira dica seria inventar algo que você não fez. Nunca minta no seu currículo, porque é muito fácil hoje descobrir se aquilo é verdade ou não. Outra dica importante, nada de colocar uma foto de corpo inteiro. Eu mesma já recebi um currículo que a pessoa colocou uma foto de corpo inteiro e ainda destacou que era modelo, sendo que a vaga era para jornalista. Outra dica importante, coloque um e-mail profissional. Às vezes você mantém aquele e-mail desde a adolescência, que você era gatinha 16, mude esse e-mail e coloque um e-mail profissional com seu nome e seu sobrenome. Na hora de enviar o currículo, nada de mandar para todo mundo de uma vez. Mande personalizado, um a um, ainda que isso dê mais trabalho. E se você mandar para um e-mail geral da empresa, nada de falar, se não chegar no RH, me dá uma força e encaminha, porque isso é deselegante sempre. Sinceridade demais também não é bom. Nada de colocar como objetivo profissional ficar rico, ou então, no estado civil, solteira, fiquei pra titia. Também pense o seguinte, não adianta você colocar como referência profissional a sua mãe, todo mundo sabe que ela vai falar bem de você. Obrigada, Janaína, linda. Um beijo para você. Obrigada pelas dicas. É isso aí, né? Boas dicas. E é engraçado que às vezes parece coisas tão infantis, mas acontecem muito, né, Sérgio? Sem dúvida alguma. Sabe o que recrutadores têm usado para escolher candidatos?
Redes sociais. As redes sociais, exatamente. Então, se um candidato tem o hábito de fazer postagens, sei lá, com um tema polêmico, um tema político, com uma linha muito forte, muito radical. É um ponto negativo. Quem está contratando pensa, eu vou trazer esse cara, imagina o que ele não vai falar aqui dentro da minha empresa, como que isso pode repercutir com os demais funcionários. Verdade. Então, muito cuidado com aquilo que você poste, que você vai postar. Outra dica interessante, existe uma rede profissional, que é o LinkedIn. O LinkedIn pode te ajudar muito a conseguir contatos, fazer com que pessoas que podem fazer algo por você vejam o seu perfil e de uma maneira rápida e online. Às vezes muito mais fácil de ser encontrado do que enviar um currículo, acessar o e-mail da empresa, esperar que alguém veja aquilo no meio de um monte de currículos. Verdade, é verdade. Bom, e outras dicas que você dá, por exemplo, ali você falou no começo, a Janaína ratificou algumas coisas que você já tinha falado, né? Sobre não mentir, etc. E a pessoa, por exemplo, ela tem que ser o mais ela possível, né? O mais natural possível. Uma pessoa, por exemplo, que é muito espontânea, é claro que ela vai ter que ter um pouco mais, né? Não vai ficar lá como se estivesse numa roda de amigos. É uma postura profissional, diferente do que ela é normalmente no dia a dia. Mas também ela não precisa tentar ser quem ela não é, né? Na nossa conversa, na nossa entrevista, o recrutador ele vai fazer uma leitura. Então, eu estou contratando um vendedor. Eu preciso que ele seja extrovertido, eu preciso que ele tenha habilidade para falar, eu preciso que ele consiga transmitir as informações com clareza, que ele consiga convencer. Eu vou esperar isso. Se eu estou contratando um profissional da área financeira, não necessariamente espero a mesma coisa. Eu espero que esse profissional consiga se concentrar, que ele tenha uma capacidade analítica interessante. Então, faça uma leitura do cenário no qual você quer se encaixar. Como é o perfil daquela empresa? Como são os profissionais que trabalham naquela empresa? Se for o caso do vendedor que a gente já citou, eu já fui até uma loja para entender como eu devo ser atendido. Olha que dica interessante para que você faça o mesmo, mostre que você consegue fazer aquilo na entrevista. Verdade. Isso vai te facilitar muito na entrada do processo. É importante também, Sérgio, a pessoa se autoconhecer, né? Porque muitas pessoas, elas estão, muitas vezes, num ramo que não é exatamente o que ela deveria estar. Então, existem muitos testes hoje de perfis, né? E é importante a pessoa conhecer o seu perfil, porque às vezes ele não tem perfil para o vendedor. Ele está insistindo naquilo, porque às vezes fez isso a vida inteira. Não com tanto sucesso, mas se manteve naquele cargo. Mas foram as experiências. Pelas experiências. Mas aí, se de repente ele descobre que realmente o perfil dele é para um outro cargo, ele vai ser muito melhor, vai potencializar as habilidades dele, ele vai ser muito mais produtivo naquele outro cargo. É importante as pessoas estarem abertas e procurarem um psicólogo, alguém que possa fazer esse teste de perfil. Alguns RH já aplicam, né? Quando você já passa por certos outros eliminatórias, digamos assim, eles já aplicam esse teste para orientar a função ideal para cada pessoa. Mas é ideal que a pessoa também já saiba isso, né? Para quem está ouvindo a gente, pergunta simples. Você é feliz naquilo que você trabalha? Você tem sucesso com o seu trabalho? Se você respondeu não, muito provavelmente seu perfil não está alinhado com aquilo que você faz. Procure ajuda. E existem diversos profissionais que têm capacidade para analisar, entender e vão te dizer, às vezes sem teste, às vezes com teste, o que é o direcionamento que pode ser dado para a sua carreira, para que te traga algo mais interessante, que te faça mais feliz no trabalho. Porque no final das contas é isso que importa. É verdade, com certeza. Com certeza. Bom, e agora, como a gente está falando, a gente até começou a nossa conversa falando sobre esse trabalho temporário, né, de estações, esse sazonal que tem agora no final do ano, as lojas contratam vendedores por causa do Natal, etc. As pessoas muitas vezes acabam atirando para todo lado, né? Acabam falando, não, eu não tem nada a ver com aquilo e ela quer fazer porque é uma oportunidade. Mas isso pode queimar o filme da pessoa também, não pode? Sem dúvida alguma. Olha, coisas que eu já vivenciei.
trabalhando ao mesmo tempo uma vaga de logística, uma de RH e uma de finanças. A mesma pessoa se candidatou para 3 posições. Olha. O que ela fez? Ela gastou o tempo dela e gastou meu tempo, porque Sim. aquilo não vai virar nada. Eu digo para as pessoas o seguinte, quem te compra pela experiência que você tem. Então, no momento que você buscar uma posição, busque alguma na qual faça sentido aquela sua experiência. Quem te contrata para resolver um problema. Você já resolveu aquele problema no passado? Ok, você vai aumentar muito suas chances. Pensa você em casa aí, você vai contratar uma babá para cuidar do seu filho pequeno. Você vai contratar alguém que nunca foi babá? Então, é mais ou menos a mesma similaridade. Com certeza. É importante, né? Muito importante isso. A pessoa está feliz no que ela faz, ela está no lugar certo, ela amar o que ela faz, ela ter experiência. Tudo isso conta muito, com certeza. Então, eu espero, tenho certeza que as nossas dicas ajudaram muito as pessoas que estão assistindo a gente hoje. Preste bastante atenção antes de ir fazer uma entrevista, seja verdadeiro e tudo mais. E, com certeza, uma hora a porta vai abrir, né? Vai batendo e uma hora a porta vai abrir, né, Sérgio? Só não pode desistir. Isso mesmo. Precisa ter muito esforço e esforço de maneira inteligente. Isso. Junte essas 2 coisas que você vai conseguir o seu reposicionamento no mercado. Muito obrigada, Sérgio, por ter vindo. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Com certeza contribuiu muito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.